Jeremias, capítulo 22. Deus julga e castiga os reis maus. Então assim ordenou Yahvé: desce à casa do rei de Judá e proclama ali esta palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Ouve tu, teus sábios conselheiros e teu povo que passa por estes portões. Assim diz o Eterno: praticai o direito, exercei a justiça e livrai da mão do opressor aquele que está sendo espoliado por ele. Não façais nenhum mal, constrangimento ou qualquer outra violência contra o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se tiverdes o zelo de cumprir estas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelos portões desse palácio, em carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Entretanto, se desobedecerdes a esta palavra, assevera Yahvé, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto. Porquanto, assim declara o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Tu és para mim como Gileade e como o alto da montanha do Líbano. Todavia, com toda certeza, farei de ti um deserto, e tuas cidades ficarão absolutamente desabitadas. E te enviarei contra ti exterminadores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os teus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e perguntarão umas às outras: por que Yahvé fez tudo isso contra esta grande cidade? E ouvirão como resposta: porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, adoraram, prestaram culto e serviram a outros deuses. A destruição do rei Salom. Não choreis pelo morto, nem lamenteis por ele, mas chorai amargamente por aquele que parte, porquanto este não mais retornará, tampouco contemplará a terra do seu nascimento. Pois assim declara Yahvé acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou no lugar do seu pai Josias, e partiu desta terra. Ele jamais voltará para cá. Morrerá no lugar para onde o exilaram, e não voltará a colocar os olhos sobre esta terra. A destruição do rei Joaquim. Ai daquele que constrói o seu palácio usando de corrupção e meios ilícitos, que força seu próximo a trabalhar sem qualquer retribuição, tampouco lhe paga o salário. E ainda pensa: construirei para mim um grande palácio com grandes e confortáveis aposentos. Manda fazer amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Porventura imaginas que acumular cedro faz de ti um rei? Ora, o teu pai não teve boa comida e como matar a sede? Ele praticou o que era justo e correto, e por este motivo tudo correu bem na vida dele. Julgou a casa do necessitado e do pobre, e assim tudo lhe transcorria de modo agradável. E afinal, não é isso que significa conhecer-me? Afirma o Eterno. Contudo, tu não tens olhos nem coração, a não ser para tua própria mesquinhez e ganância, para derramar sangue inocente, para oprimir os fracos e praticar a extorsão. Portanto, assim declara Yahvé sobre Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão, exclamando: ah, meu irmão, ou ai, minha irmã, ou ainda, ó, sua majestade. Ele terá um enterro semelhante ao enterro de um jumento. Simplesmente será arrastado pelo chão e lançado fora das portas de Jerusalém. Agora, pois, Jerusalém, sobe ao Líbano e clama, e ergue a tua voz em Bazã, clama desde Abarim, porque todos os teus amantes foram esmagados. Ora, eu mesmo te adverti na época em que te sentias totalmente segura e próspera. Entretanto, tu respondestes: eu não quero escutar isso. E este tem sido o teu procedimento. Desde a tua juventude escolheste não me dar ouvidos. Portanto, simplesmente o vento conduzirá para longe todos os teus governantes que hoje te lideram, e os teus aliados serão levados para o exílio. Então, no desterro, serás envergonhada e humilhada por conta de todas as malignidades praticadas por ti. Ó tu, que estás entronizada num palácio real, revestido dos melhores cedros do Líbano, como haverás de sofrer e gemer quando te vierem as dores e a aflição como as de uma mulher em trabalho de parto. A destruição do rei Joaquim. Juro por minha vida e pelo meu nome, declara Yahvé, ainda que tu, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosses o anel real de selar da minha mão direita, eu te arrancaria. Eu te entreguei nas mãos dos que planejam tirar-te a vida e nas mãos daqueles a quem temes.
na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Expulsarei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra onde não nascestes, mas na qual certamente morrereis. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. É este homem, Joaquim, algum vaso inútil e quebrado, um vaso que ninguém deseja? Por que razão ele e a sua linhagem foram expulsos e lançados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 rogo-te, ouve a palavra do Senhor. Assim assevera Yahvé: registrai que este homem não tem filhos, homem que não terá sucesso em seus dias, pois ninguém de sua descendência prosperará o suficiente para sentar-se sobre o trono de Davi. Tampouco governará outra vez em Judá. Jeremias, capítulo 23. Oráculos messiânicos. O rei. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama Yahvé. Portanto, assim declara o Eterno, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não zelastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Eu pessoalmente reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde eu os expulsei e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir estas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados. Assevera o Senhor. O renovo do trono davídico. E virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido. Jeová, o Senhor, é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz Yahvé, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor, que tirou os israelitas da terra do Egito. Mas se dirá: juro em nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte, de todas as nações, para onde os deportou. E eles viverão na sua própria terra e herança. Ai dos profetas mentirosos. Quanto aos profetas, no meu íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um ser humano completamente dominado pelo vinho por causa de Yahvé e das suas santas palavras. Ora, toda a terra está repleta de adúlteros, e por causa da maldição a terra se desespera em pranto e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder apoia-se na falsidade. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no templo erguido em minha homenagem encontro espalhadas as suas iniquidades, denuncia Yahvé. Por esse motivo, o caminho deles será como lugares barrentos e escorregadios nas trevas, para as quais serão excomungados e nelas se afundarão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, assevera Yahvé. Entre os profetas de Samaria observei algo deveras hediondo. Na verdade, eles prognosticaram por Baal e assim desviaram Israel, meu povo, do caminho. E entre os profetas de Jerusalém vi também algo horrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira e em falsidade. Estimulam os que praticam o mal para que nenhum deles reflita e se converta da sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Portanto, assim declara o Eterno dos Exércitos sobre os profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim afirma o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração e não dizem uma palavra que preceda da boca de Yahvé. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor: não vos preocupeis, é certo que tereis paz. E a todos os que seguem a teimosia dos seus corações afirmam: nenhum mal virá sobre vós. Porquanto, quem dentre eles esteve no conselho do Senhor para que contemplasse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la? Aí está a tempestade de Yahvé,
a sua fúria já foi desencadeada. Eis que um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira de Yahvé não recuará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros compreendereis claramente esta profecia. Eu não mandei esses profetas, entretanto, eles próprios decidiram sair correndo, pregando uma mensagem que não lhes entreguei, mas que eles alardearam. Entretanto, se eles tivessem compadecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam cooperado para que, ouvindo a minha palavra, viessem a se converter do seu mau caminho e da malignidade das suas ações. Portanto, assim indaga o Senhor: sou eu apenas Deus de perto? Não sou eu também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu o observe? Assevera Yahvé. Eu tenho ouvido o que dizem esses profetas que proclamam mentiras em meu nome, afirmando: eis que tive um sonho, tive uma visão. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões das suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo desprezar o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte a visão, e aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente a minha palavra. Porquanto, o que tem a palha a ver com o trigo? Questiona o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo mais poderoso? Indaga Yahvé. E como uma marreta que despedaça a rocha? Portanto, afirma Yahvé, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara Yahvé, estou contra os profetas que com as próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que proclamam falsos sonhos, afirma o Senhor. Eles os comunicam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam meu povo. Eu jamais os enviei, tampouco os autorizei a pregar. Eles não produzem qualquer benefício a ninguém do meu povo, assevera Yahvé. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote te indagar qual é a mensagem solene e pesada da qual Yahvé te encarregou, então lhes dirás: vós sois a minha carga pesada, e eis que eu vos abandonarei, afirma o Senhor. E se o profeta, o sacerdote ou alguém do povo disser: esta é a sentença encarregada por Yahvé, então castigarei aquele homem e a sua família. Assim, pois, direis cada um ao seu próximo, e cada um a seu amigo ou parente: o que respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença encarregada por Yahvé, porque a palavra que cada um proferir lhe servirá de sentença. Pois distorceis as palavras do Deus vivo, do Eterno dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: qual é a resposta do Senhor para vós? Ou o que Yahvé comunicou? Se contudo disserdes: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Assim declara o Senhor. Porque dizeis: esta é a mensagem da qual Yahvé me encarregou, quando eu vos adverti que não dissesseis isso. Por este motivo vos desprezarei e me esquecerei de vós. Eis que vos lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que vos entreguei como herança e aos vossos antepassados. Eis que trarei sobre vós humilhação perpétua e uma vergonha permanente, que jamais será esquecida. Jeremias capítulo 24. A visão dos 2 cestos de figos. Então Yahvé mostrou-me 2 cestos de figos colocados diante do templo do Senhor. Isso ocorreu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um dos cestos continha figos muito bons, como os que amadurecem logo no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins, amargos e intoleráveis ao paladar. Então Yahvé me indagou: que vês, Jeremias? E eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são insuportáveis. Então o Senhor dirigiu a mim a sua palavra e me revelou: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: considero como esses bons figos os deportados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos caldeus, os babilônios, a fim de prover-lhes o que é bom. Fixarei meus olhos sobre eles para o seu bem, e os trarei de volta a esta terra, e os edificarei, e não os demolirei. Plantarei, e não os arrancarei mais. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração.
Todavia, como se procede com os figos ruins e intragáveis, diz Yahvé, do mesmo modo tratarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus príncipes e líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei alvo de terror e de desgraça diante de todos os reinos da terra. Para todos os lugares para onde eu os banir, eles se tornarão um exemplo de grande humilhação, objeto de ridículo, vergonha e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e as doenças epidêmicas, até que sejam exterminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados.